Tribunal Superior Eleitoral multou o presidente Lula e a coligação Brasil da Esperança em R$250 mil por uma propaganda contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A corte entende que a chapa do PT infringiu, durante as eleições de 2022, uma norma do TSE que proíbe que os candidatos paguem para as plataformas impulsionarem conteúdos negativos contra adversários. Essa ação foi apresentada pela coligação de Bolsonaro e questiona um vídeo em que o ex-presidente é chamado de incompetente, mentiroso e desumano. A estratégia de impulsionar essas publicações só pode ser adotada em meio a uma campanha se for para promover ações positivas de candidaturas, partidos ou federações que contratem então o serviço. O julgamento aconteceu no plenário virtual da Corte e a decisão foi unânime. Theo Cury vem aqui comigo para a gente repercutir esse assunto, Theo, porque a gente está também num caminho para as eleições municipais. Então, acaba ali que há algumas brechas nessa legislação sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Os candidatos e as coligações tentam ali alguns caminhos. Tem uma discussão sobre o que pode ser feito na internet em ambiente de campanha ou pré-campanha. E agora essa é uma decisão muito importante para colocar um limite sobre o que pode ou não ser impulsionado. Total, é o Tribunal Superior Eleitoral estabelecendo de fato limites, principalmente quando o objetivo de uma campanha é ofender ou atacar a outra e, com isso, pagando para que esse conteúdo chegue a um número muito maior de eleitores e de pessoas do que chegaria naturalmente. Nesse caso específico, a campanha de Jair Bolsonaro questionou um vídeo da campanha do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que um vídeo chamava o ex-presidente Bolsonaro de incompetente, mentiroso e desumano. Essa em meio à forma com a qual ele lidou com a pandemia do novo coronavírus. Então, justamente com base nisso, a campanha de Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral para que a campanha do presidente Lula fosse responsabilizada por esse impulsionamento pago de conteúdo nas redes sociais. Essa é a grande questão, como você disse, que o Tribunal Superior Eleitoral vai enfrentar nesse ano, um novo ano de eleição, nesse caso, eleições municipais. E o TSE vem publicando resoluções que tratam justamente sobre maneiras para regulamentar regras para regulamentar o que pode ser dito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito na pré-campanha e na campanha eleitoral. A grande novidade nesse ano é o uso da inteligência artificial. A gente vem contando aqui que tem o ritmo da progressão da tecnologia tanto para o bem quanto para o mal, e o Tribunal Superior Eleitoral tem de seguir o mesmo ritmo desse avanço tecnológico e do uso, da absorção desse uso tecnológico nas campanhas. E a gente vai ver muito a campanha com base em inteligência artificial. E o TSE já deixou muito claro que quando for utilizada inteligência artificial nas campanhas nesse ano de 2024 para as eleições municipais, é necessário que esteja muito claro para o eleitor que aquilo é um vídeo, por exemplo, um conteúdo, uma imagem que foi montada, produzida com base em uma tecnologia, que não é uma imagem verdadeira. Pode parecer bobagem, mas é muito importante porque há vídeos, deepfakes, por exemplo, que usam a inteligência artificial e que usam as vozes das pessoas e você não vê uma diferenciação. Pode passar despercebido por muitos dos eleitores. Então, essa é uma das inúmeras regras que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu nesse ano para combater os ataques e também a divulgação de notícias falsas com relação aos candidatos. Nesse caso, uma derrota para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, que fez esse impulsionamento pago por meio das redes sociais para atingir o adversário, o então candidato à reeleição na presidência da República, o presidente da época, Jair Bolsonaro. E agora a campanha de Lula tem de pagar esses R$250 mil como uma indenização, né?
uma decisão unânime, então, do Tribunal Superior Eleitoral. Foi no julgamento virtual, o voto não foi disponibilizado, mas todos os ministros seguiram o entendimento da Carmen Lúcia, que, importante, é a autora dessas resoluções todas nesse ano no Tribunal Superior Eleitoral e é a próxima presidente do TSE. Nos bastidores, considerada muito dura nesse combate à disseminação de notícias falsas e na necessidade de que o TSE dê uma resposta para as campanhas e que estabeleça de fato limites para a disputa eleitoral desse ano. E é importante a gente explicar essas resoluções, pensando que a cada eleição, né, Theo, a gente tem ali um desafio maior ou um desafio diferente para a justiça eleitoral, porque é o que você fala. O avanço da tecnologia é muito rápido e aí essas resoluções, ou seja, essas novas medidas precisam ser discutidas. Esse ponto da inteligência artificial é muito importante, porque a gente até tem ali algumas regras para conseguir definir o que é uma notícia falsa, né? Nós que somos jornalistas, mas isso está sendo amplamente passado para o público. Olha, consulta ali uma fonte oficial, dá uma olhada antes de compartilhar para entender ali se realmente é uma notícia verdadeira ou não. Agora, no caso da inteligência artificial, é muito difícil. Até a gente, como jornalista, tem essa dificuldade de entender o que é um vídeo real, o que não é, porque a tecnologia avançou e realmente a produção é impressionante. É impressionante, e aí você rememorando esse avanço da tecnologia, eu lembro nas eleições de 2018, quando Jair Bolsonaro se candidatou à presidência da República, num primeiro momento contra Luiz Inácio Lula da Silva, ainda sub júdice, e depois contra Fernando Haddad, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante um período de 2018 foi o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. E ali eu lembro, pela primeira vez em muito tempo, que houve uma menção a fake news. Foi, pelo que eu me lembro, uma das primeiras vezes em que houve uma menção no Tribunal Superior Eleitoral, isso tem 6 anos, a fake news, ou seja, a disseminação de notícias falsas. Eu lembro de uma entrevista que ele concedeu aos jornalistas que cobriam ali o Tribunal Superior Eleitoral, e eu estava presente nesse dia, dizendo assim, uma eleição pode ser eventualmente anulada se ficar constatado que houve a disseminação de notícias falsas que tivessem um potencial de mudar o resultado das eleições. Então, aquilo foi muito simbólico e desde então, se passaram 6 anos, houve um avanço muito grande nas tecnologias. A grande discussão naquele ano foi a disseminação em massa de mensagens pelo celular, aplicativos de celular. Inclusive, foi uma ação movida, uma história revelada pelo jornal Folha de São Paulo, pela repórter Patrícia Campos Melo. Obviamente, acabou não indo adiante essa investigação lá no Tribunal Superior Eleitoral, não houve um desfecho naquele caso específico, mas desde então houve um avanço muito grande na tecnologia e a bola da vez, indiscutivelmente, é o uso da inteligência artificial, que pode ser usada para o bem, por uma campanha, Sim. mas pode ser usada também como um ataque, e não só oficialmente pela campanha, deixando muito claro, e essa é a grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, para além de regulamentar o que os candidatos vão fazer, uma resposta de que um candidato pode ser alvo de uma disseminação de notícia falsa por meio de inteligência artificial que não venha da campanha do adversário. Isso pode ter um impacto muito grande na eleição e na percepção do eleitorado com relação a determinado candidato. Theo Cury, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.